Pessoal, então vamos continuar a matéria quadriláteros. Quadriláteros é uma figura fechada com 4 lados e 4 ângulos. A soma dos 4 ângulos vale 360 graus. Nós vimos isso na aula passada. A soma dos 4 ângulos vale 360 graus. Nós vimos também que um ângulo, 2 ângulos adjacentes vale 180 graus. Beleza? Beleza. Nós vamos ver, então, continua quadriláteros notáveis. O que é isso, quadriláteros notáveis? São aqueles quadriláteros que você já conhece. Ó. Nós vamos começar com paralelogramo, depois nós vamos ver o losango, o retângulo e o quadrado. São esses 4 quadriláteros notáveis. São muitas informações, pessoal. Então eu peço tudo que eu falar aqui, tudo que eu anotar aqui na folha, você coloca no seu caderno. Você vai utilizar todas essas informações para resolver os exercícios. E a minha prova, lógico, no final do 4º bimestre. E você vai precisar também, lá no 9º ano, todas essas informações. Então vamos lá no primeiro quadrilátero notável, paralelogramo. O que é um paralelogramo? Ele parece um retângulo, só que ele é tombado, ó, ele é inclinado. Então eu pego um retângulo e dou uma empurradinha nele, olha só, beleza? Isso é um paralelogramo. O que eu sei de um paralelogramo? Eu já comentei algumas coisas lá no 7º ano, mas eu vou repetir. Um paralelograma ABCD, ó, todo paralelogramo é um quadrilátero, porque possui 4 lados, beleza? Esse lado é paralelo a esse. E esse lado é paralelo a esse. Então, toda vez que eu tenho uma figura de pares de lados paralelos, ó, pares, esse aqui é paralelo a esse. É um par de lados paralelos. Esse aqui é paralelo a esse, é outro par de lados paralelos. Então, eu tenho 2 pares de lados paralelos, certo? Isso é paralelogramo. Se eu tenho um quadrilátero com 2 pares de lados paralelos, é um paralelogramo. Tem um nome específico. Eu sei que ele é um quadrilátero, mas o nome dele é paralelogramo. Por isso que ele é notável, ele tem um nome específico. Então, toda vez que você vê 2 pares de lados paralelos, é um paralelogramo. Beleza? O que eu sei desse lado com esse aqui? São congruentes. O que é isso? Mesma medida. Se aqui for 15 centímetros, aqui tem que ser 15 centímetros. O que eu sei desse lado com esse lado? Ou seja, o outro par paralelo. São congruentes também. Se aqui for 8 centímetros, aqui também vale 8 centímetros. Isso você já sabia do 7º ano. Então, ó, esse lado é igual a esse, é congruente. Esse lado é igual a esse, é congruente. Se aqui for 10 centímetros, aqui é 10. Se aqui for 3, aqui é 3. Tudo bem? Joia! Isso é o 7º ano. Agora vamos lá. O que você ainda não sabe? Que esse ângulo aqui, ó, o A, presta atenção, hein? Esse ângulo A, ele é congruente ao oposto dele. Quem é o oposto dele? O ângulo C. O que eu quero dizer? Que esses 2 ângulos opostos, eles são congruentes, eles são iguais. Os 2 ângulos opostos são congruentes. Então, o que eu sei do ângulo D com o ângulo B? Que eu vou colocar até de outra cor aqui, ó. Eles não são opostos? O que eu sei do ângulo B, D de doido, com o ângulo B de bola? Eles não são opostos? E o que eu sei de ângulos opostos? São congruentes. São congruentes. Então, vamos lá. Exemplo. Se aqui for 60, aqui é 60. Se aqui for 50, aqui é 50. Se aqui for 35, aqui é 35. Os ângulos opostos são iguais. Se aqui for 100, aqui é 100. Se aqui for 125, aqui é 125. Se aqui for 150, aqui é 150. Beleza? Então, os ângulos opostos são congruentes. Os ângulos opostos são iguais. Congruência é igualdade, é a mesma coisa. Certo?
Certo? Vamos lá. Gente, presta atenção demais nessa informação. Esse lado, que a gente chama de segmento, não é paralelo a esse segmento? Esses lados não são paralelos, certo? Vou até colocar outra caneta aqui só para você ver. Tudo bem? Certo. Quando eu tenho retas paralelas, tá vendo que aqui eu tenho dois ângulos, um vermelhinho e um verdinho? Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, só aqui, ó. Um verdinho e um vermelhinho. Um verdinho, um vermelhinho, tudo bem? Eles não estão dentro da figura? E do mesmo lado desse outro aqui, ó, eles chamam ângulos colaterais. Ângulos colaterais. O que eu sei da soma desses dois ângulos colaterais? Vale 180 graus. Então, esses dois são colaterais. Por que eu sei que eles são colaterais? Porque as retas são paralelas. Então, toda vez que eu tenho retas paralelas, eu tenho dois ângulos colaterais. Aqui também, ó, desse lado aqui, eu tenho dois ângulos colaterais. A gente fala colateral interno, porque está dentro do quadrilátero, dentro da figura. Então, se eu tenho duas retas paralelas, eu tenho dois ângulos colaterais internos. Eu tenho dois ângulos colaterais internos. E o que eu sei de dois ângulos colaterais internos? Quanto que vale a soma dos dois? Vale 180 graus. Vale 180 graus. Então, o que eu quero dizer? Se aqui for 120, pessoal, presta atenção. Eu vou até tirar aqui a caneta agora. Se aqui vale 120 graus, tem como eu achar esse ângulo aqui. Por quê? Porque eles são colaterais internos. E quanto que vale a soma dos dois? Vale 180. Então, se aqui é 120, quanto que falta para dar 180? Não é 60, pessoal? Então, basta te dar um ângulo. Eu te dei esse ângulo, 120. Como que eu acho esse colateral aqui? Tem que dar 180. 180 menos 120, dá quanto? Não dá 60? Pronto. Eu já achei o outro ângulo. Certo? Gente, se aqui vale 60, quanto que vale o oposto aqui? Não é 60? Se aqui vale 120, quanto que vale esse oposto aqui? Não é 120? É isso que eu acabei de explicar, pessoal. Então, cuidado. Os dois colaterais internos, as somas dos dois tem que dar 180 graus. As somas dos dois colaterais internos tem que dar 180 graus. Tudo bem? Vamos falar agora das diagonais. Presta atenção. Eu vou pegar uma diagonal, ó. Eu vou pegar esse paralelogramo e aqui tem uma diagonal, ó. Diagonal. O que é diagonal? Diagonal sai de um vértice e vai até o outro vértice. Isso é diagonal. Quando eu traço essa diagonal, não forma dois triângulos? Em um paralelogramo que eu estou falando. Não forma dois triângulos? E o que eu sei? Possui a mesma área. Que eu já vi uma questão falando sobre isso. Eu tenho um paralelogramo, quando eu traço uma diagonal, forma dois triângulos com a mesma área? Sim. Forma dois triângulos congruentes. O que são triângulos congruentes? Possui a mesma área, do mesmo tamanho. Então, pessoal, é muito importante essa informação. E eu escrevi essa informação aqui para você. Observa aqui, ó. Tudo isso que eu falei está escrito aqui, ó. Mas observa aqui, ó. Observação. Uma diagonal divide em dois triângulos com as mesmas áreas. Então, essa área é igual a essa, ou seja, triângulos congruentes. Então, é isso que eu acabei de falar. Então, eu tracei a diagonal, dividiu em dois triângulos de mesma área, dois triângulos congruentes, entenderam? Certo. Só que o paralelogramo tem uma outra diagonal. Eu vou até pegar outra cor aqui, pessoal. Olha a outra diagonal aqui, ó. Ah, então o paralelogramo tem duas diagonais? Sim, aqui, ó. Tem duas diagonais. E tem uma informação muito importante sobre essas diagonais. Essas duas diagonais, elas encontram-se, tá vendo que elas não encontram aqui nesse ponto? No ponto médio. O que é isso? As duas diagonais encontrarem num ponto médio. Significa
que vai dividir essa diagonal em dois pedaços iguais, em dois pedaços congruentes. Que vai dividir essa diagonal de verde em dois pedaços iguais, em dois pedaços congruentes. Em nenhum momento eu falei que as diagonais são iguais. Não são. No paralelogramo, não. As duas diagonais são diferentes. O que eu estou falando? Que quando eu traço as duas diagonais, elas passam pelo ponto médio. Passar pelo ponto médio é dividir essa diagonal azul aqui, ó, vamos chamar de BD, a diagonal BD ou DB, tanto faz. Essa diagonal aqui, ó, BD, divide em dois pedaços congruentes. O que eu quero dizer com isso? Se eu falo que a diagonal BD vale, por exemplo, 12 centímetros, aqui vale 6 centímetros, aqui vale 6 centímetros. Se essa diagonal AC vale, por exemplo, 20 centímetros, aqui vale 10 e aqui vale 10 centímetros. Beleza, pessoal? É isso que eu estou falando. Todas essas informações estão escritas aqui, ó. Vamos lá? Então, em um paralelogramo, o que você tem que saber? Possui lados opostos, paralelos e congruentes. Lados opostos, paralelos e congruentes. Lados opostos, paralelos e congruentes. Beleza? O paralelogramo possui ângulos opostos e congruentes. Ângulos opostos e congruentes. Ângulos opostos e congruentes. Beleza? As diagonais encontram-se nos pontos médios. As diagonais encontram-se no ponto médio. Eu vou chamar aqui de PM. O que é PM? Calma, não é polícia não, calma. É ponto médio, tá? Ponto médio. Então, as diagonais encontram-se nos seus pontos médios, que eu chamei de PM. Beleza, olha o que eu coloquei de vermelho, o tanto que é importante essa informação aqui, ó. Olha o tanto que é importante. Os ângulos colaterais internos. O que são ângulos colaterais internos? Esses dois aqui, ó. O que eu sei dos ângulos colaterais internos? O que eu sei dos ângulos colaterais internos? A soma vale 180 graus, aqui, ó. Os ângulos colaterais internos, a soma é 180 graus. Beleza, meninos? Então, o que eu sei dos ângulos colaterais internos? A soma vale 180 graus. O que eu sei aqui dos colaterais internos? A soma vale 180 graus. Tudo bem? Meninos, por favor, assista 2 vezes no mínimo esse vídeo aí, certinho? No mínimo 2 vezes, tá bom? Tudo que eu falei está registrado, copia tudo que está nesse papel aí no seu caderno, como se fosse o quadro. Até o próximo vídeo.